a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Temos passado por dias de grandes turbulências, turbulência a nível pessoal, turbulências a nível familiar, mas com toda certeza o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem cuidado de cada família aqui representada. E a nossa esperança é que o Senhor fale ao teu coração também nesta noite. Mais uma vez Ele possa trabalhar no teu íntimo, que Ele venha trabalhar em você de uma forma assim bem particular. Lá naquele momento, sabe, de grande expectativa na sua vida, que o Senhor Deus possa estar trabalhando, o Espírito Santo de Deus possa estar movendo dentro de você, retirando de você neste momento tudo que impeça de você verdadeiramente fazer uma entrega a Ele da sua vida, entrega esta que eu digo, de um culto, de cultuar ao Senhor. E contar com a ajuda dEle na tua vida e na tua família. Antes de nós abrirmos as nossas Bíblias, eu não recebi nenhuma procuração dos pastores, mas em nome dos pastores, em nome do pastor Cláudio Augusto e do pastor Robson, nós queremos agradecer pelo presente recebido através da MCM. Bom, muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pelo presente que vocês prepararam para cada um de nós. Ok, vamos abrir agora a palavra do Senhor. E antes de lermos também, depois que nós lermos, a intenção não é mais parar, mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, dizer que no domingo passado, nós tivemos uma grata surpresa de satisfação. O irmão Hudson, ele pediu batismo, terminou o culto, aí ali na saída, estava ele juntamente com Vinícius, me chamou e falou: pastor, eu quero me decidir pelo batismo, eu já aceitei a Cristo e agora eu quero o meu batismo. Aí eu falei assim: rapaz, você não sabe como sua mãe vai receber essa notícia. Não sabe quando sua mãe irá receber esta notícia. E é isso, irmãos. É sempre orando, pedindo a Deus, que Deus ouve as nossas orações. O Senhor Deus ouve a tua oração. Não pense que você está sozinho, que você está deslocado, que você está isolado, que Deus não está olhando, que Deus não está acompanhando uma dificuldade que você esteja atravessando. Deus está vendo. E nós vamos tratar disso nesta noite. Agora sim, vamos abrir nossas Bíblias e também abrir as nossas mentes e também o nosso coração no livro de Josué. No ano de 2014, eu estive pregando sobre esse texto e em 2016, a pastora Sheila esteve aqui também na igreja pregando sobre esse texto. Pastor, que memória fascinante, não, porque está anotado aqui na Bíblia. Está anotado aqui as pessoas e o dia que as pessoas pregaram a respeito deste texto aqui, mas com assunto diferente. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Vamos ler assim de uma forma alternada. Fala-nos assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: versículo de número 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso,
Versículo de número 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E por último, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, nos encontramos mais uma vez diante da tua palavra, ó Senhor. E cremos que esta palavra, ela é fiel, ó Senhor Deus. Cremos que estas promessas, ó Senhor Deus, elas se perpetuaram, ó Senhor Deus, até os dias de hoje, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Muito obrigado, ó Senhor, pelos momentos difíceis que tens nos ajudado, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, pela vida deste teu povo que se encontra aqui nesta noite. Nós te agradecemos e te suplicamos que o teu Santo Espírito trabalhe, ó Senhor Deus, no coração de cada um destes ouvintes. E use o teu servo como uma ferramenta viva em tuas mãos nesta noite. E é em nome e por amor de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te imploramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós estaremos meditando nesta noite sobre atravessando o meu Jordão. Atravessando o meu Jordão. Não foi um momento fácil. Não foi um momento fácil para Josué. Josué não foi pego de surpresa, mas Josué passou por momentos dificílimos, assim como muitos de nós aqui já passamos, ou talvez estejamos passando. Ou você já passou, ou você está passando. Dentro dessa história, Josué ele não cai de paraquedas para tirar o povo de Israel, para levar lá para o outro lado, para levar para a terra prometida. Houve todo um preparo. Moisés permaneceu lá no Egito durante 40 anos. Aos 40 anos Moisés sai e fica mais 40 anos fora do Egito. Ele saiu por quê? Porque ele havia matado um egípcio. E ele sai então, e nessa caminhada ele encontra lá com o seu sogro Jetro. Até então ainda não era seu sogro, ele conheceu a filha de Jetro, casou com a filha de Jetro. E após 40 anos então o Senhor Deus fala a Moisés através de uma sarça ardente e fala para que ele voltasse lá no Egito para resgatar, para retirar o povo daquela escravidão. Para retirar o povo da escravidão. E muitos de nós, muitos dos servos do Senhor, nos dias atuais, somos servos do Senhor, somos filhos de Deus, mas estamos vivendo em escravidão. Muitos, não estou falando todos, muitos estão vivendo numa escravidão. E cada um de nós sabemos qual é a nossa escravidão. Cada um de nós sabemos como estamos sendo tratados. Cada um de nós. Cada um de nós está preso a uma determinada situação que às vezes não quer nem compartilhar com uma outra pessoa. Isso está te escravizando. E o Senhor Deus, Ele está querendo acabar, tirar este sofrimento, esta agonia da tua vida. E Ele tem acompanhado todos esses momentos difíceis. No período em que Moisés esteve fora, o Senhor Deus estava acompanhando perfeitamente o que estava acontecendo lá no Egito. E o Senhor Deus poderia perfeitamente escolher uma outra pessoa, poderia escolher alguém da parentela de Moisés, para que desse continuidade a esta obra. Mas o Senhor Deus estava olhando para uma pessoa específica, lá no Egito. O Senhor Deus estava olhando para uma pessoa que poderia dar continuidade a esta obra. Uma pessoa que teria condições de dar continuidade para tirar o povo daquela situação de escravidão. Josué, ele não foi diferente das outras pessoas. Ele estava cativo também. Ele era um prisioneiro também. E quem sabe nesta noite o Senhor Deus quer usar você para que você possa retirar alguém desta escravidão. Quem sabe você se encontra cativo e Deus quer retirar você deste processo, desta situação.
e tornar você uma nova criatura. Uma nova criatura, você pode até dizer, pastor, eu já sou uma nova criatura, porque de acordo com 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode até dizer isso. Mas de repente você, mesmo na qualidade de cristão, você está ali como um escravo. Um escravo não do inimigo, mas um escravo, quem sabe, de alguma coisa que está aí na tua mente, de alguma coisa que de repente você esteja fazendo. Você está escravizado. E o Senhor quer libertar você. Quando eu olho para esse texto, eu começo a ver a situação de Josué e ver que Deus anima Josué. Deus está querendo animar Josué, porque uma coisa você está seguindo uma pessoa, uma coisa você está atrás de alguém e o teu líder ali na frente. Outra coisa, quando alguém fala assim, ó, você vai assumir a partir de agora. A partir de agora você assume. E uma palavra muito encorajadora que o Senhor deu para Josué, falou assim, ó, meu servo Moisés está morto. Meu servo Moisés está morto. Agora é você. Agora é você. E cada um de nós temos uma história. Cada um de nós fomos evangelizados por alguém. Cada um de nós fomos acompanhados por alguém. Cada um de nós teve alguém que contribuiu para que você estivesse neste banco aí. E eu creio que da mesma forma aconteceu lá com Josué. Alguém instruiu Josué. Alguém ensinou a Josué. E o Senhor Deus estava dos altos céus a olhar e contemplar a vida de Josué. Da mesma forma que o nosso Deus está olhando para a tua vida. Está olhando para as nossas vidas. E Ele quer fazer mudanças. Quer transformar, de repente, a nossa casa. De repente, transformar o nosso bairro. Transformar o nosso bairro. Precisamos orar pelo bairro? Precisamos orar pelo bairro. Mas precisamos fazer alguma coisa também. E esta alguma coisa é o nosso testemunho. O testemunho. Quanto mais aumenta o número de igrejas, parece que maior, sabe, que aumenta também ainda mais a criminalidade. Era para ser o contrário. Quanto mais aumentasse o número de igreja, era para diminuir o índice de criminalidade. Mas parece que aumenta. Mas o Senhor Deus está olhando para cada um de nós e fazer de nós uma ferramenta viva, uma ferramenta afiada em suas mãos, a fim de que possamos tirar pessoas que estão cativas dentro da igreja e pessoas que estão cativas mesmo pelo inimigo lá fora. Dentro deste primeiro ponto que eu quero conversar, passar para os irmãos, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Quantos aqui já ficaram presos numa crise? Eu preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Naquele momento, quando o Senhor fala a Josué, Josué estava um tanto quanto temeroso. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas só que Josué, ele caminhava com Moisés, caminhou com Moisés por um certo período, até a morte de Josué, até a morte de Moisés, digo, mas só que ele ainda estava um tanto quanto temeroso. Ele não conseguia olhar para o futuro. Ele estava preso no que estava acontecendo. Ele estava preso ainda numa situação dificílima. E naquele momento ele se encontrava diante do Rio Jordão. E o Rio Jordão, no seu momento, assim, na sua fase de um alargamento daquele rio, de uma margem a outra, chega de 18 a 20 metros. E chega a 6 metros de profundidade. Como atravessar com o povo naquele lugar? Como atravessar esse rio com este povo? Só que lá na frente, lá no capítulo 3, depois os irmãos observam que eles atravessam a pé enxuto. Atravessa aquele rio a pé enxuto. Então, às vezes, nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, irmãos. Eu não sei se você está vivendo ou vivenciando algum tipo de crise na sua vida. Eu não sei se é crise a nível de enfermidade. Eu não sei se é crise a nível conjugal. Eu não sei se é crise a nível financeiro. Mas o Senhor está no controle. Você não está sozinho, Ele está olhando, Ele está vendo o que está acontecendo contigo. Então é necessário que você, entenda isso aí. Existe um Deus. Existe um Deus. E nada passa desapercebido diante deste Deus. A tua situação, o que você está passando, adolescente, jovem, adulto,
experiente na vida, Deus está acompanhando o que você está passando. Mas saiba que Ele está no controle de todas as coisas. E aí quando nós olhamos para esses 2 versículos, que é o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que pela Bíblia que eu tenho aqui, nos diz assim, pela Bíblia que eu tenho em mãos, nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não falou para Josué passar sozinho, falou para Josué passar com todo o povo. E aí nós começamos a observar, Moisés está morto, uma crise real instalada. Eu preciso saber quando uma crise se instalou na minha vida. Eu preciso saber quando uma crise se instalou na minha família. Eu preciso saber quando uma crise se instalou no meu estabelecimento, na minha empresa. Eu preciso ter ciência disso aí. Então a crise estava instalada, uma crise real. Não era nada assim fictício. Um dia Moisés vai morrer, um dia talvez eu tenha que assumir o lugar de Moisés, porque Deus me escolheu, Deus tinha escolhido Josué. Não foi simplesmente não foi simplesmente Moisés que escolheu Josué, mas Deus havia escolhido a Josué. Agora a crise é real. Moisés morre e ele tem que assumir aquilo ali. E agora como assumir e levar o povo para o outro lado daquele rio? E não atravessou naquela parte mais estreita, não. Atravessou na parte mais larga daquele rio, de uma margem à outra. E aí, em segundo lugar, quando nós vemos na letra B, Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Às vezes nós imaginamos que aquela situação que nós tanto aguardávamos que Deus trabalhasse, que Deus agisse, passaram-se tanto tempo, meu Deus, e essa situação não se resolve, eu não consigo resolver essa situação, mas o Senhor continua no trono, o nosso Deus continua reinando, Ele continua sendo o teu Deus, o nosso Deus, Ele continua a observar tudo quanto está acontecendo a você. As mesmas palavras que nós lemos aqui no versículo 1 e 2, nós poderíamos aplicar também que Deus continua no trono, olhando e vivenciando ali o teu sofrimento. Você pode estar dormindo e Deus está acompanhando o teu sofrimento. Na letra C nós encontramos, Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. As pessoas precisam ver em nossas vidas o que nós conseguimos, o que nós vamos conseguir, o que nós iremos conseguir, o que está se cumprindo em nossas vidas através da palavra do Senhor. É isso que vem falando ali, Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, porque o Senhor havia prometido aos antepassados de Josué que eles entrariam na terra prometida. Havia uma promessa para aquele povo, e você faz parte deste povo, meu irmão. Você faz parte. Eu não sei, mais uma vez, eu não sei qual a crise que você está vivenciando, que você está atravessando, mas você precisa cruzar o Jordão. Você não pode ficar parado, não tem como você permanecer onde você está. Não tem como. Porque Deus está te incentivando, Deus está te mostrando. Deus está falando, olha, eu estou contigo, eis que estou convosco todos os dias. Estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Deus continua no trono e Deus quer levar você para a terra prometida. O que Deus prometeu a você? Eu não sei o que Deus prometeu, quais são as promessas de Deus para a sua vida. Não sei quais são as promessas de Deus para a sua vida. Mas somente Deus sabe e você também. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Existe um projeto de Deus para a sua família. E são palavras de Deus, não são palavras de um mero escritor. É palavra do nosso Deus. Então eu preciso entender que eu não posso ficar parado e ficar observando o obstáculo, ficar observando a dificuldade e ficar imaginando que não tenho condições de atravessar. Tem condições de atravessar, você tem condições de atravessar.
se desse oportunidade para um irmão vir aqui à frente, qualquer um dos irmãos, e contar aqui dar aqui algum testemunho do que já passou, do que Deus já livrou, seria algo assim tremendo, tremendo. Então você tem que atravessar o Jordão. E o interessante é que o Senhor Deus fala com Josué que ele estaria atravessando, mas tinha uma responsabilidade de levar o povo com ele. E esta responsabilidade Deus está dando também a cada um de nós. Pregarmos o Evangelho para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos amigos. E fazer com que eles atravessem também esse rio Jordão. Levar uma palavra de esperança para essas pessoas. Assim como o Senhor Deus ele trouxe uma palavra de esperança para Josué, é necessário também que você leve uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperançados. Para aqueles que entendem, estão vendo que não tem solução para os problemas deles. Em segundo lugar, nós temos que observar o seguinte: precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Temos que sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Existem desafios para cada um de nós. Deus tem desafios para você. Nada cai do céu para você. Nada. Nós temos que conquistar. Conquistar às vezes até o amor dentro da própria casa. O amor é uma conquista. Acabamos de ouvir, acabamos de louvar ainda há pouco. É uma conquista. Então eu preciso, cravar os olhos nos novos desafios. Existem coisas grandiosas para cada um de nós. Promessas de Deus que eu não sei qual é a promessa de Deus para a minha vida, somente Ele sabe. Eu não posso falar para vocês, olha, Deus tem essa promessa para mim, irmãos. Eu não sei, mas Ele sabe. Agora eu tenho que cravar os olhos nos novos desafios. Mas só que eu não posso ficar com os braços cruzados. Dentro da letra A, ou na letra A, nós podemos observar o seguinte: o deserto estéril não é nosso paradeiro. O deserto estéril não é o nosso paradeiro. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de atravessar um deserto, mas é uma coisa entristecedora. Entristecedora você atravessar um deserto. É muito triste quando você está atravessando pelo deserto, vai por uma estrada e vê, uma família lá longe, numa cabana. E não tem nada por perto. E as pessoas se perguntam como que eles conseguem sobreviver neste deserto. Conseguem sobreviver, mas com uma enorme dificuldade. Uma dificuldade muito grande. O deserto estéril não é nosso paradeiro. Podemos até entrar no deserto, mas atravessando e saindo deste deserto. O deserto não tem que ser um cemitério para cada um de nós, para permanecermos ali. Então Josué, quando recebe a palavra do Senhor, ele entende que ele estava vivenciando um momento muito difícil na vida dele, mas que ele sairia com toda certeza daquela situação que não era nada agradável. O Jordão precisa ser atravessado. O Jordão tem que ser atravessado. Deus queria que o povo fosse para o outro lado. E ele tinha que ser atravessado. E esse Jordão, de repente, que se encontra diante de você, pode ser uma dificuldade com um filho, pode ser dificuldade com filha, pode ser dificuldade com o esposo, com a esposa, uma dificuldade a nível de trabalho, a nível de emprego, a nível de relacionamento. Mas uma coisa eu preciso entender, que eu preciso atravessar este Jordão. Ele está diante de mim, a dificuldade está diante de você, está diante de você. É uma das coisas terríveis nesses últimos dias, essa enfermidade, essa gripe, a chikungunya. Terrível, parece que você não vai melhorar nunca. Passa-se semanas, passam-se meses, e quem já foi acometido por essa enfermidade pode dizer, parece que para levantar aquela dificuldade. Esta semana recebi uma notícia que uma pessoa muito chegada à nossa família estava de joelho na cama, não em cima da cama, tentou levantar para ir ao banheiro e não aguentou ir ao banheiro, ficou de joelho ali debruçado na cama e ali adormeceu, não conseguiu ficar em pé. Então às vezes você pode estar passando por algum tipo de dificuldade, mas o Jordão tem que ser atravessado. Ânimo,
Sei de irmãos que estão aqui nesta noite que foram acometidos por esta enfermidade, mas estão aqui, buscando do Senhor. Senhor, me ajude, Senhor, me dê força, Senhor, me dê condições. Outros que chegam a levar um tombo. Mas Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, sair dessa situação que eu me encontro. Na letra C fala, as cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Existem muitos inimigos. Não foi falado para Josué, olha, você pode atravessar, você vai chegar do outro lado e você vai entrar e não vai ter nenhuma guerra, você vai chegar, vai estar tudo em paz. Ele teve que conquistar. Depois que ele atravessou, ele teve que lutar, não somente ele, mas o povo teve que lutar para poder conquistar a terra. Então o que o Senhor Deus espera de você, que o Senhor Deus espera de cada um de nós, é não que fiquemos de braços cruzados, mas que façamos alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quero atravessar esse Jordão, eu tenho que dar o primeiro passo. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Não importa o tamanho do inimigo, o tamanho do obstáculo, o tamanho do desafio que é colocado diante de você, que é colocado diante de cada um de nós. Mas uma coisa eu preciso entender, que essas cidades fortificadas precisam ser conquistadas em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a quantidade de lágrimas que você já tem derramado. Mas você tem que vencer, você há de vencer pelo nome, pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Você há de conquistar. Porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu preciso pegar essa palavra, sabe que está aqui, pegar essa palavra e colocar na minha vida. E falar, eu não vou ficar prostrado. Os inimigos se levantarão. No setor de trabalho, quem trabalha de carteira assinada ou sem carteira assinada, quantas pessoas se levantam contra você lá naquela empresa? Quantas pessoas? Lá onde eu trabalhava, me falavam que tinha pessoas que faziam até o sinal da cruz, assim, por trás de mim, como se estivesse espantando um vampiro. Como se estivesse espantando um vampiro. E no setor que eu trabalhava, apenas 3 pessoas, 4 com contínuo, e era algo terrível, pessoas se levantando, um setor com 4 pessoas. E lá onde você trabalha também, de repente alguém está se levantando contra você. Mas sabe que você precisa conquistar, você precisa vencer. Eu tenho que fazer alguma coisa para passar essa situação, ultrapassar essa situação. E as pessoas possam observar. Quem diria que ele iria conseguir? Quem diria que ela iria conseguir? Muitas pessoas vão ficar enraivecidas porque você conseguiu, porque você saiu dessa situação. Da situação que de repente eles esperavam que você nunca saísse. Vizinhos nossos, colegas de trabalho. E de repente, não se espante que até próprio irmão de igreja. Olhar e falar, mas como é que ele conseguiu? Você conseguiu porque você é um servo do Senhor. Você conseguiu porque você é uma serva do Senhor. Na letra D diz que é tempo de agir. O tempo de agir é agora. É agora. É como se o Senhor Deus estivesse falando para Josué o seguinte, ei, agora, reúna esse grupo aí, reúna essa turma, reúna este povo. Você tem que atravessar agora, você vai atravessar agora com este povo, por este rio, e conquistar e entrar na terra prometida. Porque eu jurei que daria esta terra, eu fiz um juramento que daria essa terra aos teus antepassados. É tempo de agir, irmãos. E o tempo de agir é agora. Não é ficar esperando. O Salmo fala, esperei com paciência. Eu vou deixar as coisas acontecerem, porque eu vou deixar por conta de Deus. Deus está fazendo a parte dele, mas você tem que fazer a tua também. É dobrar o seu joelho. É clamar pelo sangue do Cordeiro. Senhor, ajude o teu servo, ajude a tua serva. Tu sabes o que eu tenho passado, ó Pai. Tu sabes perfeitamente. O tempo de agir é agora, irmãos. Josué poderia falar o seguinte, não, olha só. Houve até um povo que não quis atravessar, que permaneceu do outro lado. Mas Josué poderia falar o seguinte, Senhor, olha, nós faremos aqui algumas cabanas. Nós ficaremos aqui, já estamos bem. Faraó já não mais nos persegue. Não somos mais perseguidos pelo faraó. Nós estamos bem aqui, Senhor. Ele poderia tranquilamente falar, não preciso de mais nada.
Mas o Senhor falou para ele o seguinte: olha, eu tenho algo grandioso para este povo. E o Senhor está falando para você também: eu tenho algo grandioso para você. Queridos, não são meras promessas. São alvos que o Senhor já estabeleceu para você conquistar. E aí, avançando, nos diz o seguinte, no número 3, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Deus não providenciou uma embarcação para que Josué chegasse lá do outro lado. Deus poderia tranquilamente preparar, assim como Pedro conseguiu quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro começou a caminhar sobre as águas. Deus poderia realizar um milagre naquele momento. Deus poderia fazer com que o povo atravessasse aquele Jordão caminhando sobre as águas. Mas não, Josué ainda não tinha conhecimento que Deus faria lá na frente. Mas aqui o Senhor está falando assim: você precisa agir, você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos de cruzar o Jordão. O problema apareceu, a dificuldade se instalou, mas se você permanecer com o braço cruzado, você nunca vai atravessar esse Jordão. Nunca irá atravessar esse Jordão. Você tem que dar o primeiro passo. Josué, ele deu o primeiro passo. Deu uma palavra para o povo. Eu creio que aqui a Bíblia não relata, mas eu creio que ele chamou o povo para uma conversa e vamos atravessar porque existe uma promessa para nós. Certamente, assim como ele estava um tanto quanto desanimado, as pessoas que o seguiam também estavam desanimadas. O nosso grande líder morreu, e agora como que nós vamos conseguir? Josué é um novato, como que nós vamos conseguir? Mas só que Deus, quando ele fala para seguirmos a sua palavra, queridos, não brinque com o que Deus tem falado ao seu coração. Deus tem falado a cada um de nós de uma forma individual. Às vezes fala para a tua esposa de uma forma, mas fala para você de uma outra forma. Mas é Ele que está falando. Não questione a sua esposa, não questione o seu esposo. Se Deus está falando ao coração dela, se Deus está falando ao coração dele, não questione. Se ele tem convicção que é Deus que está falando, se ela tem convicção que é Deus que está falando, não questione, deixa Deus agir. E siga as instruções do Senhor Deus. No número 4, a palavra nos fala assim: é preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem. No versículo 6, versículo 7 e o versículo 9, eu não passei para os irmãos, mas permita-me ler aqui na minha Bíblia. Versículo 6 fala assim, ó: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. No versículo 7, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Bela, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. No versículo de número 9, a palavra ainda nos diz desta forma: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante. Eu li uma tradução, os irmãos leram na outra, mas não tem problema, não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, nesta parte aqui de número 4, que é preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem, o Senhor estava mandando uma mensagem para Josué: Josué, seja forte. E quantas vezes você já quis parar pelo meio do caminho? Quando a irmã Cristina falou aqui em cima a respeito de que alguns pastores têm vontade de chutar o pau da barraca, eu vou um pouco além. Ele tem vontade de chutar o pau da barraca e chutar quem está dentro da barraca também, porque não conseguiu ser forte. Ainda hoje recebi uma notícia de um pastor batista que desistiu da igreja dele, abriu mão da igreja que ele pastoreava, da igreja que ele pastoreava. Abriu mão porque não resistiu. E o Senhor Deus falou: seja forte.
Falei aqui na parte da manhã aos irmãos a respeito de Malaquias, na parte da manhã. Deus mandando uma palavra poderosa para que Malaquias pudesse falar ao povo de Israel. E todos os profetas, tanto os considerados como profeta menor, quanto os profetas maiores, eles tinham que falar aquilo que Deus mandava que eles falassem. Não foi fácil para eles. Eu creio que não foi fácil. E não é fácil para nós, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, mas só que Ele fala para que nós sejamos fortes. Mas não é isso só para os pastores, é para cada um de nós, irmãos, que estamos experimentando momentos difíceis. Ser forte, irmão. Erga a cabeça, levanta a tua cabeça, continue a caminhar. O Jordão, a terra prometida, logo ali do outro lado. Basta um passo, o primeiro passo, para que você venha conquistar. Então Deus fala para Josué: ser forte, Josué. Tenha coragem, Josué. Às vezes desanimamos, paramos no meio do caminho, porque achamos que o inimigo está sendo mais forte do que nós. Achamos que o inimigo está sendo mais forte do que nós. E o Senhor Deus falou para Josué: tenha coragem. E por último fala: ânimo. Tenha ânimo, Josué. Quantos servos do Senhor estão levando e empurrando tudo com a barriga? Vou vivendo. Se eu passar, tudo bem. Se eu for aprovado, tudo bem. Se eu passar nesse concurso, tudo bem. Se eu não passar, também não tem problema. Não tem problema, eu continuo no emprego aí qualquer. Levando o casamento também com a barriga. Já perdi todo, sabe? Eu já fiz tudo, pastor. Eu já fiz de tudo. Você não fez de tudo ainda. Porque a tua jornada ainda não acabou. O Senhor tem coisas grandiosas para você, mas é necessário que você tenha bom ânimo. É necessário que você se coloque diante de Deus e fale assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu me encontro fraco, eu preciso ser forte. Senhor, eu me sinto desencorajado, eu preciso de coragem. Senhor, eu não tenho mais ânimo. Não tenho ânimo. Irmão, como ter ânimo? Nesses dias que nós estamos vivendo. Como ter ânimo, de repente, nisso que nós estamos observando ao nosso redor? Dá vontade de fazer, sabe de uma coisa? Vou vender essa casa aqui, vou embora. E para onde você for, o problema vai continuar, porque ele está instalado em todo o nosso país e fora do nosso país também, os problemas, as dificuldades. E principalmente se o problema estiver em você. Não importa, sabe, não é você sair daqui e mudar para um outro lugar. Se o problema estiver em você, o problema vai contigo. Agora, a grande esperança nossa é que existe um Deus. Existe um Deus que está a observar toda esta tua situação. Existe um Deus que está acompanhando cada momento da sua vida. Existe um Deus que está pronto para te ajudar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo. Não foi fácil para Josué. Não está sendo fácil para você. Não está sendo fácil para você. Eu sei que não está sendo fácil para você. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que não está sendo fácil para você. Mas Deus está no controle. No controle da tua vida e no controle de tudo. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos entoar um cântico ao Senhor neste momento. E é um momento de reflexão. De colocar diante do Senhor aquilo que te incomoda tanto. Eu não sei o que está te incomodando. Eu não sei o que está incomodando você. Eu não sei o que está impedindo você de avançar. Mas vamos colocar diante do Senhor nesta noite e falar: Senhor, me ajude. Senhor, me dê forças. Eu sei que a vitória já está garantida, mas eu não consigo avançar. Eu estou paralisado, Senhor. Conte com a ajuda do Senhor, porque Ele quer tirar você dessa situação. Ele quer dar uma das mãos a você e tirar você dessa situação que você se encontra. Conte com a ajuda do Senhor. Josué tinha de tudo para ficar parado ali. Mas Deus falou: Josué, eu preciso de você. E quem sabe o Senhor está falando para você também nesta noite: eu preciso de você.
preciso de você. Antônio, Maria, qualquer nome. Eu preciso de você. Eu preciso de você para tirar do cativeiro alguém. Eu conto com você para tirar alguém do cativeiro. E eu quero ajudar você também. Eu quero te ajudar. Olhe para o alto. Olhe para o alto. E peço ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Enquanto os irmãos louvam o Senhor, você esteja fazendo, sabe, se agitar, fazendo uma viagem, e tudo escurecer, uma viagem para dentro de você mesmo. Que eu não vou sobreviver. Esteja falando com o Senhor, Senhor. Se o meu Está difícil. coração Está difícil. que é o fim, Senhor, quantas vezes meus já me vi olhos chorando, firmes no Senhor. Quantas vezes, ó Senhor Deus, eu tentei desistir, mas tudo, Senhor. A vida não tem sido fácil para mim, Senhor. Há quanto tempo, ó Senhor Deus? Até quando, ó Senhor, eu terei que suportar essa situação? Oh, nosso Deus, venha em socorro do teu povo nesta noite, ó Senhor. Que possamos abrir os nossos corações, ó Senhor, e saber que tu cuida de cada um de nós, Senhor. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Eu queria orar contigo neste momento. Mas eu queria orar junto contigo aqui na frente. Você que esteja passando por algum tipo de dificuldade, por qualquer tipo de problema, eu gostaria de orar contigo. Gostaria que membro da igreja
Não é um convite para as pessoas que não são evangélicos. Eu gostaria de convidar a você que viesse até aqui à frente para que nós estivéssemos orando. Senhor, nada temerei. Eu sei que sempre estará comigo, Senhor Deus. Sempre estará com cada um de nós, ó Pai. Eu não sei qual o Jordão que você tem que atravessar. Eu não sei qual a largura ou a profundidade deste Jordão que você tem que atravessar. Mas você sabe perfeitamente. Eu gostaria que nesta noite você colocasse diante do Senhor. Você não precisa se colocasse diante de Deus. Ele tem visto o que você tem experimentado. Mas coloque diante dele nesta noite.